livro diz que os nefitas e os jareditas processavam o mineral bruto e trabalhavam com muitos tipos de metais. O primeiro livro de Nefe, 18:25, diz que a família de Lerre encontrou muitos tipos de metal bruto como ouro, prata e cobre. Não encontramos os de metais, tais como o ouro e o cobre, como registrado no livro de Mormon, que fala sobre várias ferramentas diferentes da metalúrgica. O livro de Mormon afirma que existia aço no Novo Mundo e é muito fácil encontrar os lugares onde fundiam aço, mesmo quando não encontramos objetos feitos de aço, mas não encontraram nenhum lugar onde podemos afirmar que fundiam aço. O mais interessante sobre os maias é o fato de que eles não usavam metais. A falta de tipos específicos de metal na América é um sério problema para o livro de Mormon, que afirma que os jareditas e os nefitas tinham armaduras de metal, armas de guerra, tinham moedas de metal e placas de metal usadas para escrever. O início do capítulo 19 do primeiro livro de Nefe diz que eles fizeram placas de metal para gravar a história do seu povo. Em Elamã 3:15 está registrado que existem muitos livros de vários tipos que foram conservados principalmente pelos nefitas. Uma das coisas que se fala sobre os nefitas é que eram cultos, escritores e que conheciam as escrituras. Mas eles não deixaram nenhum registro literário, e sem isso subentende-se que tal povo nunca existiu. E também outros registros e histórias dizem que havia milhares de placas e documentos escritos. A ideia de que existiu um império que durou 1000 anos, que sabia escrever e que não deixou nenhum vestígio histórico, não pode ser possível. Existe alguma prova de que os antigos americanos, entre os anos 600 a.C. e 400 d.C., escreveram em placas de metal? Não. Foram encontradas escrituras antigas de todos os impérios que existiam perto do reino de Israel, mas não eram tantos como os manuscritos bíblicos que foram escritos pelos próprios israelitas. A parte mais antiga da Bíblia, que foi preservada pela arqueologia, é um breve fragmento do capítulo 6 de Números, do versículo 24 ao 26, e foi descoberto por Gabriel Barkay. Em uma escavação que eu dirigi aqui em Jerusalém, encontramos 2 pequenas placas de prata que estão escritas em hebreu antigo e tem os versículos bíblicos mais antigos que existem. Eles são deste mesmo período do século 7 a.C. Subimos a montanha Qumran e essa é a caverna número 1, onde descobriram os pergaminhos do Mar Morto em 1947. Todos os livros do Antigo Testamento, talvez com exceção do livro de Éster, foram encontrados nos pergaminhos do Mar Morto. Fizeram cópias dos livros do Antigo Testamento a partir dos pergaminhos do Mar Morto entre os anos 200 e 100 a.C. Do Novo Testamento em grego, temos quase 5.500 manuscritos, onde aparece todo o texto ou parte dele. Por isso existem muitas evidências sobre os evangelhos em grego e sobre as cartas do Novo Testamento, que foram feitos em uma época muito antiga, poucas décadas depois de serem escritas pela primeira vez. Quanto ao livro de Mormon, não existe nenhuma cópia antiga. Existem evidências manuscritas de quase 2000 anos do Novo Testamento e de mais de 2000 anos do Antigo Testamento. Mas o livro de Mormon não tem nenhuma evidência manuscrita. Nenhuma. Do livro de Mormon não existe nenhuma prova documental. Não existe nenhum texto que seja de antes de 1830. Entre os eventos que conta o livro de Mormon, que deveriam terminar no ano 400 da Era Comum, e o livro em si, existem 1400 anos antes de encontrar qualquer tipo de documento. O que isso significa para mim é que esse livro é uma invenção do século XIX. Onde estão os documentos? Onde está a história, que é muito ampla, como no caso da Bíblia? Por que não encontramos os vestígios antigos?
Se no livro de Mórmon existiram provas de documentos antigos que existe no caso da Bíblia, eles perderam a fé nesse livro? É uma boa pergunta. Quem sabe? Quem sabe? Seria de grande ajuda saber que o livro de Mórmon tem documentos e objetos antigos que apoiam o que ele diz, porque, neste caso, podemos fazer referência aos documentos históricos. O livro de Mórmon afirma, em Mórmon 9, versículo 32, que o idioma que os nefitas usavam na América se chamava egípcio reformado. O livro de Mórmon diz que escreviam em egípcio reformado. Por acaso um hebreu do ano de 600 a.C. sabia como escrever o egípcio antigo reformado? O que é egípcio antigo reformado? Todos os linguistas afirmam que nunca ouviram falar do egípcio reformado, a menos que fossem os Mórmons. E a razão pela qual os linguistas mais sérios não sabem nada sobre isso é porque é um idioma fictício. Ele nunca existiu. Existe alguma prova de que os antigos habitantes do Novo Mundo escreviam em hebreu ou em egípcio? Categoricamente, não. Não existe nenhuma evidência, nenhum traço hebreu. Não existe absolutamente nada, em nenhum dado iconográfico, glifo. Não existe nenhuma prova, por mais remota que seja, de uma escritura hebraica na América. A afirmação de que o livro de Mórmon foi escrito em hebreu por essa comunidade de imigrantes, escrito em placas de metal ou de ouro, é algo impossível de acreditar. Por que não mostram as placas de ouro para que todos possam ver e observar a veracidade de sua existência? Podem construir um monumento no centro dos visitantes para que todos que tenham alguma dúvida possam ver os hieróglifos egípcios. Se o livro de Mórmon realmente fosse verdade, eles fariam exatamente isso. Os textos antigos da Bíblia, como os pergaminhos do Mar Morto, eles estão em um museu, onde são exibidos e expostos para que todos possam ver. Se o livro de Mórmon é autêntico como eles dizem, eles farão exatamente o mesmo.